Olá, amigos. Tem início mais um programa de estudos da doutrina espírita. A gente tinha comentado, e normalmente às quintas-feiras, com o Henri, nós fazemos o estudo do livro Céu e Inferno, mas na noite de hoje, tendo em vista um artigo que o Henri escreveu, né, Henri? Você também, Henri? E esse artigo, ele publicou em alguns lugares, entre as quais na nossa página Allan Kardec TV, do Facebook, e algumas pessoas ficaram um pouco, como é que a gente poderia dizer, meio nervosas, né? Nervosas. Com algumas considerações feitas no artigo, mas considerações estas que estão todas nas obras fundamentais da doutrina espírita, né? Isso. Então, vamos aos cumprimentos da noite. Um abraço a todos os que já estão no chat, e aqueles que depois assistem também, fica o nosso abraço. Henri Neto, meu amigo, o seu artigo cutucou um monte de gente aí. Isso. E é para isso mesmo. É para levantar esse assunto, porque se todos nós seguíssemos os princípios do Espiritismo, esse assunto não era polêmica. A gente nem estaria conversando com isso, ninguém dava nem bola para isso. Mas como ninguém segue os princípios espíritas, aí gera essa polêmica, né? E como Kardec disse, na Revista Espírita de 1858, no artigo Polêmica Espírita, ele disse: existem polêmicas e polêmicas, e uma daquelas em qual eu não me afasto e não saio é quando envolve a doutrina. Então, esse é um assunto que envolve, sim, conceitos doutrinários e conceitos que nós vamos ver. Vou deixar o nosso amigo Fábio dar boa noite para todo mundo. Fabião. Boa noite, Coelho, boa noite, Henri. O Henri é danadinho, né, Coelho? Ele demonstrou no artigo como os espíritas se odeiam fraternalmente, não é verdade? Muito amor. É uma fraternidade, né? Um amor danado. Então, mandar um abraço para Maria Fabel. Hoje entrou poliposition. Chegou cedo, Fabel. hein? O Cláudio Pecorari, o Osmar, lá de Nova Odessa, o Omar, de Nova Odessa, a Wanda Lúcia, o José Ricardo, a minha amiga Lúcia Garibotti, o Amauri Lorente, o Ney, o Sérgio Rocha, o Jader, lá de Pelotas, o Sidney Nieto, lá de Floripa, Floripa, terra boa, o Arthur, a minha amiga Maria das Graças, o chefe, lá do Rio de Janeiro também, o Robert Chaves, o Douglas Souto, lá do Rio Grande do Sul, a Liduína, a Ada, nossa amiga Ada, a Marlene Lopes, o James, o Vini, a Mônica, o Mingão, meu irmão, a Vilma, o Maicon, o Laerte Kojak, a Sandra, a Pati, a Jujuba, o Cezão, a Marcela Zeredo, o Maurício Ferreira, a Mari Zanetti, a Elisa Maria, a minha amiga, a Cassandra Vasconcelos, o Adriana Fruc, o João Silva, o Canhoto Pinheiro, o José Luiz Jean Pietro, Ariane Neto, o Mário Siqueira, o Pedro César, o César de São Paulo e a Simone Gomes. Uma boa noite a todos. E Araci, de Porto Alegre. Acabou de chegar assim. Então, um abraço mais uma vez a todos, uma alegria podermos estudar juntos e lembrar que o nosso objetivo aqui não é saber mais do que ninguém, mas buscar os esclarecimentos da doutrina espírita, o que os espíritos superiores trouxeram para a gente. E antes de começar, eu quero aproveitar aqui só alguns detalhes, meus amigos. Perdão, caiu meu microfone aqui, o meu fone de ouvido. Eu queria fazer algumas colocações só rapidinho, para que a gente não se perca com relação à informação sobre os espíritos, né? Sobre a doutrina espírita e os espíritos. Então, quem já leu, quem estudou pelo menos algumas das obras fundamentais, e a primeira delas, que não pode ser deixada de lado, é o Livro dos Espíritos. Eu tenho aqui uma tradução, essa tradução é da editora Pensamento.
Oh, meu Deus, caiu de novo aqui, gente. Se fone de ouvido, daqui a pouco eu vou tirar, hein? Bom, aí, O nesse obsessor está livro. puxando, Coelho. Pois é, cara, você sabe que essas coisas com a gente aqui não é fácil, né? Uma vez os bichos estavam gravando lá, o Milton e eu, uma vez os bichos derrubaram a força, cara. É, não é mole, não. Espírito de porco tem em todo lugar. Opa, não fala de porco, não, Coelho. Ah, porque você é palmeirense, né, Fábio? É Mas tudo verdade. bem. Depois eu vou te mandar um negócio que me mandaram aqui agora. Então, tem um item lá no início, logo depois da introdução do Livro dos Espíritos, um título que se chama Prolegômenos. Eu não sei se vocês. Quem lê o Livro dos Espíritos, obrigatoriamente tem que ter lido esse item, né? Então, aqui no 1, 2, 3, 4, no quinto parágrafo, Kardec coloca assim: anunciam os espíritos que os tempos marcados pela providência para a manifestação universal estão chegados, e como ministros de Deus e agentes de sua vontade, sua missão é instruir e esclarecer os homens, abrindo uma era nova para a regeneração da humanidade. E no parágrafo seguinte, ele diz assim: este livro é a coletânea de seus ensinamentos, foi escrito por ordem dos espíritos superiores e por eles ditado, a fim de estabelecer as bases de filosofia racional isentas de preconceitos do espírito de sistema. Nada contém que não seja a expressão de seu pensamento e que não tenha sido submetido ao seu controle. Tá? Depois segue esse parágrafo. Então, a gente começa aqui entendendo que a doutrina espírita, ela nos foi trazida por espíritos superiores. Quem quiser saber o que são os espíritos superiores, dá uma lidinha depois, começando pelo item 100 do Livro dos Espíritos, né? Que lá tem a escala espírita, a gente vai saber o que são espíritos superiores, para a gente não comparar alho com bugalho, entendeu? A gente achar que tudo é a mesma coisa, que os espíritos são todos iguais. Uma outra questão que eu acho de fundamental importância para a gente, nesse nosso início, é que na Gênese tem um item lá também no início que chama caráter da revelação espírita. E no item 3, Kardec diz assim: o caráter essencial de toda revelação deve ser a verdade. Revelar um segredo é dar a conhecimento um fato. Se a coisa é falsa, não é fato e, por consequência, não é uma revelação. Toda revelação desmentida pelos fatos não é revelação. Se é atribuída a Deus não podendo nem mentir, nem enganar, ele não pode emanar dele. É preciso considerá-la como produto de uma concepção humana. Então, considerando a doutrina espírita uma revelação, ela tem que ser verdade. Se os espíritos superiores, que não se contradizem, depois quem quiser também vê lá no Livro dos Médiuns, na terça-feira nós estudamos isso, né? no item das mistificações, acho que é a pergunta 300 mais ou menos, se não me falha a memória, ou a 301 a 299. Kardec vai nos ensinar que os espíritos superiores jamais se contradizem. Então, quem quer estudar a doutrina espírita tem que entender que essa doutrina foi escrita por espíritos superiores. E tudo que há nela tem que ser verdade. Porque senão não seria uma revelação. Então, quando a gente compara algumas coisas escritas nas obras fundamentais
que são a base da doutrina espírita, e as obras fundamentais não são básicas, porque tem um monte de gente aí no meio espírita, e eu não sei quem é o pai dessa criança, e normalmente criança feia nunca tem pai em festa, né? Nunca apareceu para falar que as obras fundamentais são básicas. E para aqueles que chegam na doutrina espírita e escutam essa bobagem, supõe que, sendo essas obras básicas, deve ter alguma coisa mais avançada. Não há nada de espiritismo fora das obras fundamentais. Não existe doutrina espírita fora das obras de Kardec. É isso que a gente tem que saber. Esse é o ponto inicial de quem quer estudar o espiritismo. Lamentavelmente, no Brasil, o que ocorre é que as casas filiadas à Federação Espírita Brasileira, elas têm um manual próprio, que não é estudar Kardec. Infelizmente. Então, o que se escuta nas 99% das casas espíritas não é espiritismo. É outra coisa qualquer, mas não é espiritismo, porque eles não se baseiam nas obras fundamentais. Por isso que dá essa miscelânea. Estava falando aqui com o Fábio Henri, antes do início aqui do nosso programa, e a gente colocou esse texto do Henri no sábado, porque a gente acha que é um excelente texto que espelha os ensinamentos dos espíritos superiores. Aí todo mundo esperneou e tal, não sei o quê, porque era o texto do Henri. Diariamente, na mesma página, a gente coloca os textos de Kardec. Ninguém fala nada. Ninguém fala nada. Sabe, as pessoas querem discutir por puro orgulho, porque elas acreditaram ao longo do tempo numa série de absurdos, e, por orgulho, alguém que se posicione contra esses absurdos que elas acreditam, elas acham que são seus adversários. E não é esse o nosso objetivo. E nem é esse o objetivo do estudo das obras fundamentais. Então, antes que a gente comece, eu quis falar isso antes que a gente comece, para que a gente saiba o que a gente está estudando. Nós estamos estudando algo que foi trazido por espíritos superiores. Leia lá, vou repetir, a partir da questão 100, o que é um espírito superior? Não é o espírito do Zé da Esquina, o espírito do nosso nível, entendeu? Que somos espíritos imperfeitos. São espíritos de uma capacidade que a gente nem sabe o que é. Mas a gente aqui supõe que saiba tudo. Né? O espírito falou, aquilo é verdade. Mas ninguém se dá o trabalho de ler obra de Kardec. Por isso que o espiritismo no Brasil está do jeito que está. Tudo é verdade, menos o que Kardec colocou. Aí o pessoal começa a acreditar em animal, começa a acreditar numa série de outras bobagens, porque o santo escreveu. Mas tudo bem, a gente vai falar mais disso ao longo do programa. Seu Henri Neto, vamos lá ao teu texto ou não? Põe o áudio. Bora, vamos lá. A gente podia acabar a live agora, você disse tudo. Não disse nada, pô. Você foi ótimo, gostei demais. Só um bate-papo aqui para a gente ter uma ideia. Espera aí, deixa eu fazer um negócio aqui, que eu apertei um item aqui que diz... Ô, Fabião, põe o texto aí dele, você consegue? Eu não tenho ele aqui, ô Coelho. Você passou para mim? Não tem problema não, Fábio, eu mando para você. Na página, não está? Ah, tá. Entendi. Eu pensei que... Eu vou achar como é que eu volto aqui. Peraí que eu não estava aberto na página, não. Pera só um pouquinho. Você passa para mim, Henri? Passo agora. Peraí que eu já coloco aqui, ô Coelho. Eu estava vendo aqui, acho que sumiu. Já consegui. Sumiu, peraí que eu vou colocar. Peraí. Agora eu já consegui aqui. Eu não sou muito craque nessas coisas da internet. Mas tudo bem, a gente vai
vai aprendendo, né? Pronto. Pronto, pessoal. Então, vamos lá, né? Eu coloquei esse título de propósito, né? Porque eu me lembrei do livro que eu li do Barton Eaton, que ele falava, Jesus disse, o título do livro, Jesus disse, então, colônias, afinal de contas, o que é isso? Por que existem colônias? O espiritismo brasileiro fala tanto em cidades astrais, de onde é que vem isso? Kardec não fala nada disso, pelo contrário, ele nega isso, a obra dele. E a gente vai ver isso agora. Então, nós vamos convidar Allan Kardec para ajudar a gente. Vamos colocar as frases, os textos dele, e vamos, em cima dessas frases, verificar. E no final, a gente vai ver se realmente isso é verdade, tá bom? Então, vamos lá. Primeira coisa que eu queria dizer a vocês é o seguinte, tá bom? Vejam bem. Lá no Livro dos Espíritos, uma coisa que a gente sempre fala aqui, eu e Coelho, e Fábio também, com certeza, na 87, logo no comecinho do Livro dos Espíritos, vem a pergunta, ocupa os espíritos uma região determinada e circunscrita no espaço? Preste atenção nas palavras, gente. Determinada e circunscritas. Circunscrito é um lugar fechado, delimitado por uma área, tá certo? E aí vem a resposta claríssima e objetiva. Estão por toda parte. Não existe lugares circunscritos. Povoam infinitamente os espaços infinitos. Vós os tendes de contínuo ao vosso lado, observando-os e sobre vós atuando, sem o perceberestes. Pois que os espíritos são uma das potências da natureza e os instrumentos que Deus se serve para a execução de seus desígnios providenciais. Nem todos, porém, vão a toda parte, pois há regiões interditas aos menos adiantados. Eu queria explicar isso aqui, porque tem gente que pega essa frasezinha e fala assim, tá vendo? Tem região. Vão. Então, existe essa circulação. Vou dar um exemplo para vocês verem e entenderem. E aí eu vou comparar esse exemplo com o que tem lá no livro que fala o Nosso Lar. Lá no Nosso Lar fala que existe uma cidade que é circulada por muros, circunscrita. Para quê? Está lá explicando no livro. Para evitar que os espíritos entrem, os espíritos do umbral entrem. Então, lá também fala em canhões de laser. É um absurdo, mas fala. Então, não existe esse negócio de você interditar um espírito. Ele vai onde é, porque uma das propriedades do perispírito, ele passa nas paredes do perispírito, entendeu? Isso é uma das coisas fundamentais. Um dos princípios do espiritismo é o perispírito. Então tem que estudar isso para vocês entenderem que não tem como você fazer um lugar na erraticidade onde o espírito vai ser impedido de entrar. O que acontece? Esses que são interditados essas regiões, sabe o que é isso? São espíritos afins. Então você tem aqueles espíritos que estão ali reunidos e os espíritos que estão ali reunidos determinados pensamentos, e os outros não vão para lá, eles vão para outros lugares onde tem os que estão. Agora tem um detalhe, os planetas evoluídos, o perispírito, ele é composto por os elementos do planeta. A Terra, a base é o carbono. Então, tudo que a gente tem aqui é feito de carbono, né? O corpo, o sangue, os olhos, tudo nossa base do corpo físico, que é um fluido, derivado do fluido cósmico universal, bem denso. Este corpo, que é habitado por uma alma que tem um perispírito, esse perispírito tem a composição da Terra. E cada um de nós tem uma composição diferente de perispírito, porque depende da evolução moral. Quanto mais evoluído, mais o perispírito é menos denso. E quanto menos, mais apegado à matéria, o perispírito é mais denso. Então, o que causa essa como ele está falando, não vai, é porque um espírito ainda muito preso à matéria aqui, ele não vai para Júpiter. Já o espírito superior vai, o espírito mais elevado vai. Então, essas mudanças, né, não é que você está prendendo o espírito não vai porque ele não tem condição de ir, não é porque ele está preso num lugar circunscrito, tá bom? E aí, na 1012... Peraí, deixa eu falar só duas coisinhas aí, Henrique.
que são também de fundamental importância, que eu acho aqui. Sobre aqui a pergunta 87, diz assim: vós os tendes de contínuo ao vosso lado. O que Kardec está dizendo aqui? Que os espíritos estão ao nosso lado, ao nosso redor. E ele fala disso também na questão número 18, que é do livro que é o Espiritismo, que é o primeiro livro que Kardec nos orienta a fazer a leitura, né, para aqueles que querem se iniciar no Espiritismo, iniciar os estudos. E essa questão diz assim, os espíritos estão por toda parte, estão entre nós, ao nosso lado, nos acotovelando e nos observando incessantemente. Pela sua presença permanente em nosso meio, veja só, pela sua presença permanente em nosso meio, os espíritos são os agentes de diversos fenômenos, desempenhando um papel importante no mundo moral e, até certo ponto, no mundo físico, constituindo, assim, uma das forças da natureza. Certo? Então, os espíritos, meus amigos, eles estão ao nosso lado, em volta da gente. Né? Não estão lá longe, mas eles estão também em todo o universo. Então, nós todos temos espíritos ao nosso redor, mais elevados e menos elevados. Será que a gente dá conta de entender isso? Os espíritos estão à nossa volta. Isso. Sabe? E tem uma outra coisa aqui que o Henri lembrou muito bem, que eu queria dizer para vocês, que é com relação ao perispírito. Eu vou dizer para vocês algumas propriedades do perispírito: expansão, retração, maleabilidade e penetrabilidade. Então, eu quero dizer aqui para vocês, quando nós vamos dormir à noite, descansar o corpo físico, o nosso espírito jamais dorme. Então, o que acontece? Nosso espírito, com o perispírito, que fica ligado ao corpo, e alguém já ouviu dizer daquele fio, que alguns chamam de fio de prata, que fica ligado ao corpo, e nosso espírito vai fazer algumas experiências no mundo que nós chamamos de erraticidade, ou no mundo espiritual. Outra, aí depois ele volta. Então, esse perispírito se expande e retorna. Ele é maleável porque o espírito vai para cá, vai para lá, e esse cordão não se rompe, até porque se romper, a gente morre. E uma outra das propriedades é a penetrabilidade. Então, vamos pensar nisso, penetrabilidade. Os espíritos estão aqui na nossa casa, enfim, nossos locais de trabalho, todos os lugares. E aqui tem paredes. Os espíritos não abrem a porta para entrar ou sair. Eles atravessam essas paredes, por conta da penetrabilidade que tem o perispírito. Como é que vai ter uma parede no mundo espiritual que eles não podem entrar? Pensa se tem sentido isso. A gente precisa estudar um pouquinho a doutrina e ver, mas tem sentido ter parede se o espírito com o perispírito, a parede não é obstáculo para ele? E aí, como eu falei no outro dia, até um dos nossos amigos aqui, ele até depois comentou e tal, me mandou uma mensagem, essa coisa do raio que o Henri falou, porque lá tem raio, não sei o quê. Imagine o perispírito, para a gente fazer uma imagem grosseira, é como se fosse uma fumaça. Imagina a fumaça saindo da panela, e essa foi a comparação que eu fiz, aí você pega uma faca e vai cortar a fumaça. Vai adiantar o quê? É a mesma coisa que acontece com o perispírito e esses raios. Percebe como essas coisas não têm o menor sentido? O mundo bate palma. Ouve essas bobagens, esses absurdos, e bate palma. Acha que é verdade. Ai, que legal. Vamos em frente, senhor Henri. Coelho, posso falar um negócio aqui? Eu vou pôr só aqui da Luana. Ele fala, olha,
O pessoal confunde mundos transitórios com colônias. Mas, Luana e amigos, lá na questão 236, 236D, está falando que a Terra já foi um mundo transitório. Então, se o pessoal está achando que isso é colônia, então, todas essas colônias que o pessoal acha que existem vão virar um planeta? Então, do meu ponto de vista, esse argumento de falar que o mundo transitório é colônia, para mim, é fraco. Isso não me convence, tá? Eu só queria deixar claro, porque eu já vi muita gente falando de mundo transitório como se fosse colônia, e pelo que me consta, eu acho que essas colônias que todo mundo fala, e esses dias aí o Dejair Bozelli me mandou aí um artigo de uma pessoa falando que tem só no Brasil mais de 59 colônias. Então, aí vai ser 59 novos planetas. Então, eu achei bastante interessante esse comentário que a Luana fez, porque eu já ouvi gente falando sobre isso, e assim, só se vocês me provarem que esse monte de colônia que o pessoal fala que existe, vão todos se tornar planeta. Senão, fica a questão 236D lá. Beleza, Fabião. Henri, cortamos você, né? Mas tudo bem. Não, tranquilo. Eu quero responder uma pergunta aqui que eu achei muito boa, da Marcela, às 9h26. Isso já vai adentrar uma explicação que eu vou dar daqui a pouco também. Vamos lá. Por que os espíritos, tá? Por que os espíritos continuam entre os vivos? Eles podem nos ver e conviver conosco como se estivesse encarnada. E por que permanece? Obrigado. Olha, Marcelo, é o seguinte, isso é bem simples de responder, tá bom? Olha, a vida no mundo espiritual não é a vida no mundo material. Então, se você vai, por exemplo, acreditar em colônias espirituais, você vai acreditar que a vida espiritual é igualzinha à vida material. Então, lá na colônia espiritual, você vai ter que comprar uma casa com bônus hora, que é um absurdo, depois eu vou comentar isso lá na frente. Você vai precisar de uma casa, essa casa tem uma casa de banhos, você vai ter banheiros na casa lá desse nosso lar, você vai comer, você vai ter tua vida, vai ter teu trabalho. Então, é uma vida material, não é uma vida espiritual. Aí vem a tua pergunta, por que eles ficam aqui? A vida do espírito, Marcelo, é uma vida muito intensa, muito intensa. Eu sugiro que você leia lá na Revista Espírita 1859 o quadro da vida espírita, que lá Kardec vai explicar para a gente o seguinte: quando você desencarna, você vai fazer uma avaliação, você vai ter a perturbação, a maioria de nós, todos temos a perturbação, os mais ou menos, e você vai fazer uma avaliação da sua última reencarnação. Como a vida do espírito é em busca do aprimoramento moral, a grande quantidade dos espíritos ficam com um trabalho intenso de ajudar os outros espíritos inferiores. Então, a grande maioria, quando vai começando a crescer, que vai começando a depurar suas imperfeições, ele vai começar a se dedicar ao trabalho de ajudar os outros. E aí esses espíritos vão ganhando graus mais evoluídos, vão se transformando em anjos guardiões e vão ajudando os outros que estão precisando. Então, este é a cadeia maravilhosa do mundo espiritual. É um trabalho intenso. Se você multiplicar a quantidade, isso a nossa escala espírita, a quantidade de espíritos que existem, precisando de ajuda, aqueles que são iguais, aqueles que estão precisando dos conselhos superiores, aqueles que ajudam os mais embaixo, a quantidade de planetas que nós não conhecemos, que é infinito no universo, e todos eles têm espíritos, você vai ver que a vida do mundo espiritual é muito intensa. Não dá para ficar num quarto, não dá para ficar numa colônia, nem uma cidade, numa praça, ouvindo música, contemplando. Não dá. O trabalho do espírito é muito intenso e é o tempo todo. Ele não precisa dormir, ele não precisa comer, e ele vai ter um trabalho moral, intelectual o tempo todo. É isso, Marcelo. Eu gostei da tua pergunta, é muito importante. Essa tua pergunta e este artigo é uma das coisas que derruba as cidades espirituais, ok? Deixa eu fazer mais um comentário aqui, que é o seguinte. O Marcela e amigos, vamos pensar junto aqui. Nós
estamos aqui encarnados. Nós temos lá o nosso trabalho, nós temos a nossa casa, a nossa família, né? Os nossos afazeres gerais. Então, por exemplo, de manhã a gente acorda, vai para o trabalho. Chegou no fim do dia, a gente volta para a nossa casa. Por quê? Porque lá estão os nossos entes queridos, né? As pessoas que a gente gosta, que a gente convive e tal. Agora vamos pensar no espírito. A gente voltou para o estado de erraticidade. Onde o espírito vai? O que ele conhece? Ele conhece a família dele, ele conhece o local de trabalho dele, né? Os locais comuns que ele vai. É nesses lugares que o espírito vai. Por isso que eles também estão em suas casas. O Fábio, ainda no programa passado, falou do Baltazar e o gastrônomo. Aquele espírito gostava de comer. Então, o que ele relata que ele faz? Ele vai nas feiras, vê lá os pescados chegando, os barcos chegando na manhã lá no local em que ele estava, que era uma coisa que ele gostava de fazer. Percebe? Ele continua meio que fazendo as atividades que ele gosta. É assim que funciona, que os espíritos superiores ensinam a gente. Desculpa aí, Henrique, estou te atrapalhando para caramba hoje. Nada, que isso, é importante. A gente tem que responder. Oi. Eu vou te atrapalhar mais um pouquinho também, tá? O Carlos Alberto de Oliveira, ele fala, olha, a existência dos raios defensivos não seria em relação aos espíritos mais densos e que sentem os efeitos desses raios que surtem efeito na mente deles? Ô Carlos, assim, por mais denso que for o perispírito, não há raio que vai conseguir atingi-los, tá? Pelo menos é o que eu entendo. Mas na questão 274A, lá do Livro dos Espíritos, os espíritos falam que a ascendência de um espírito superior sobre o inferior, ele é irresistível. Por mais que o espírito inferior queira, ele não vai conseguir se submeter. Então, não é necessário no mundo espiritual, pelo menos eu entendo dessa maneira, não precisa de raio. Se um espírito mais elevado fala, olha, você não vai entrar aqui, você não vai fazer isso, é irresistível. Então, para que a gente vai apelar para armas com raios e coisa parecida, se já existe essa ascendência natural de um espírito superior? Simplesmente ele chega e fala uma coisa e aquilo vai ser feito quando um espírito ele é menos evoluído. Tá bom, meu amigo Carlos? Obrigado aí pela participação. E se vocês não concordarem, pode falar, viu, Henri, Coelho e os amigos aí do chat, tá bom? Eu queria responder outra pergunta também, do Wilton, que é muito interessante também a pergunta dele. Às 9h33. 9h33. Tá. Vamos lá. Peraí. Foi. Henri, mas se estão ao nosso lado, como fica o progresso da reencarnação? Vou repetir, viu? Ó, veja só, a grande maioria dos espíritos que estão neste planeta nem tem consciência do que é o espiritismo. Daí você tira a perturbação deles quando eles desencarnam. A grande maioria, espíritos de terceira ordem, são materialistas. E quando eles desencarnam, eles ficam totalmente desesperados, perderam o que eles mais gostavam, que era a matéria. No capítulo 1 do Céu e Inferno, o Futuro e o Nada, Kardec fala sobre isso, que existem dois tipos de pessoas no mundo. As materialistas, que só acreditam na matéria, e os espiritualistas, que acreditam que depois do corpo, depois da morte, você vai continuar vivendo. Então, Wilton, se tem uma grande massa de espíritos com esse problema, tem uns que já têm alguma consciência e vão ajudar esses. E cada um desses espíritos que eu falei tem o anjo guardião, que é um espírito de escala superior, que vai ajudá-lo. Quando essa perturbação passar, eles vão começar a conversar. O processo de reencarnação é um processo natural, que acontece naturalmente. Ele é uma das leis e um dos princípios espíritas. Não precisa de a Câmara, como é que fala lá no livro, Fábio? Me ajuda aí, Diretório da Reencarnação.
Eles se dividem em vários setores lá no livro. Ministério. Você tem aí o... Oi? Ministério. Ministério da Reencarnação. Não precisa disso. É uma lei natural, e o espírito, quando ele chega ao ponto, eu preciso reencarnar, a reencarnação para o espiritismo não é castigo, é bom que fique bem claro nisso, tá? Porque no próprio Céu e Inferno a gente tem 3 são as coisas necessárias para o espírito crescer, para o espírito aprender e ter conhecimento. Quando o espírito já tem imperfeições, quando ele está, por exemplo, precisando. Ao arrependimento sincero. Então, ele tem que descobrir, não, eu tenho esse problema, eu vou ter que mudar. Tem que ser sincero, tá? A expiação, tá? E você vai ter que fazer uma reparação daquilo que aconteceu. Então, este é o processo que está na natureza. Você fazendo isso, automaticamente, a vontade, que é um dos atributos do espírito, você vai ter essa reencarnação. E é na reencarnação, ou seja, agora vocês estão nos ouvindo, todos vocês aí, ó, que é justamente a hora do aprendizado. O espírito vai escolher o gênero da prova, tá? Isso é outra coisa importante. Ele vai escolher o gênero. Quando ele entra na reencarnação, tem o livre-arbítrio dele, tem o livre-arbítrio dos outros e tem a relação dele com os outros. Então, vai acontecendo várias coisas durante a vida, não existe fatalidade para o espiritismo, tá bom? Só o momento da morte, e isso aí a gente depois vai estudar sobre isso. Não é assim, vai ser tal hora, tal dia, tal... Não é assim. Quando o Kardec fala que é só o momento da morte, ele fica assim, morreu, acabou. Tem aquela hora que vai ser morrer, você não volta mais. Esse sentido que ele dá a fatalidade. Não é o dia determinado, nem o tempo determinado, não. Então, a gente vê que a reencarnação é necessário para o espírito, tá? Porque se eu tivesse uma cidade espiritual, onde eu tivesse o meu quarto, eu tivesse a minha banheira, eu tivesse um lugar para eu almoçar, chamar meus amigos, tá? Aí desencarna eu e Coelho, ei, Coelho, vamos aqui, vamos assistir aqui no meu quarto, no nosso lar, vamos assistir aqui, vamos comer aqui, para que eu vou reencarnar? Para que eu vou reencarnar? Então, a vida material, a vida do mundo físico, para o espírito é importante justamente para essa relação que ele vai ter com os outros espíritos. Quando nós encarnamos aqui na Terra, nós vamos nos relacionar com todos os tipos da escala espírita. Dentro do planeta tem uma escala espírita toda, com uma diversidade muito grande de espíritos. E é isso que é importante. Então, a reencarnação serve para a gente aprender, e não é como é no livro, você vai para um departamento, você vai para não sei o que, não, essa burocracia não existe, ok? Vocês querem comentar alguma coisa? Eu achei a pergunta interessante. Eu queria falar um negócio, o Henri, e com o nosso amigo aí, né, como que é o Wilton, né, ele falou, né? Wilton. Isso, né? Então, na questão 227 lá do Livro dos Espíritos, Wilton, eu vou até ler aqui para não... O Kardec pergunta, de que modo se instruem os espíritos errantes? Certo que não faz do mesmo modo que nós outros. E os espíritos respondem, olha, estudam o seu passado e procuram meios de elevar-se. Veem, observam o que ocorre nos lugares onde vão. Ouvem os discursos dos homens esclarecidos e os conselhos. Tudo isso lhes incute ideias que antes não tinham. Oi? Travou um pouquinho o que você falou. Um pouquinho. Então, aqui na questão 227, lá do Livro dos Espíritos, Coelho, se travar de novo, você me dá um toque, tá? Ele fala, olha, que os espíritos, uma da maneira deles se instruírem é ouvir o discurso dos homens esclarecidos. Agora, se eles estão em lugares determinados, como que eles vão ouvir esses discursos, essas coisas? Então, assim, não sei se ajudou, né? Mas lá na questão 227... O Kardec e os espíritos falam como em estado de erraticidade o espírito pode se instruir, tá? Deixa eu aproveitar, o Wilton está fazendo mais um questionamento aqui, mas se a imensa maioria não sabe o que é o espiritismo e muito menos reencarnação, como convencê-lo de voltar à matéria e escolher os gêneros de prova? O exemplo que ele está falando é um evangélico. O Wilton, a coisa funciona mais ou menos assim. Quando a gente tem filho pequeno, né, que precisa ir para a escola, então tem algum orientador, nós todos temos espíritos
protetores, que nos orientam, olha, para essa tarefa, agora, a sua necessidade é fazer isso, 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 isso. Participar daquela família onde você tem um espírito lá com o qual você teve desavenças no passado e assim por diante. A partir do momento que ele passa a ter consciência de como funciona o mundo espiritual, ele mesmo começa a escolher os meios através dos quais ele pode superar as falhas que ele cometeu. Para nós, sabe, Wilton e amigos, é uma coisa um tanto quanto difícil essa questão de, assim, eu vou fazer alguma coisa para suprir o erro que eu cometi. Mas eu queria que, se você puder, para entender isso, depois lá no livro Céu e Inferno, leia lá um artigo, e no futuro a gente vai estudar isso aqui, que é do Antônio B., Enterrado Vivo. Procura lá no... Quer ver? Espera aí que eu já te falo. Deixa eu olhar aqui só. Um segundo. Ó, é no capítulo 8, Expiações Terrestres, Antônio B., tá? Então, você dá uma procurada lá. No meu livro aqui é página 260. Como as edições são diferentes, dá uma lida na história desse espírito, que você vai entender como isso se realiza. Porque e mesmo os evangélicos, não existe nenhuma possibilidade que outra linha de pensamento nos instrua, nos oriente para fazer esse tipo de coisa. A gente questiona as questões espíritas, porque muitas delas a gente não entendeu e a maioria não entende, mas ninguém fala disso, muito menos da reencarnação. Tem gente que imagina que você pode reencarnar por vezes no estado hominal e outras vezes, na vez seguinte, no estado animal. Mas não é esse o pensamento do Espiritismo. O Espiritismo é progressista. Nós todos, cada vez... vamos nos purificando através das diversas reencarnações. Tá bom, Wilton? Henrique, deixa eu só colocar uma questão aqui, do Paulo Soares. Mas no nosso espírito, durante o sono, não está realmente numa cidade espiritual? Está onde, então? Então, Saulo, obrigado aí pela questão. Na questão número 401 do Livro dos Espíritos, o Kardec fala assim, olha, durante o sono, a alma repousa como o corpo. E os espíritos falam, não, o espírito jamais está inativo. Durante o sono, afrouxam-se os laços que o prendem ao corpo, não precisando este de sua presença. Ele se lança pelo espaço e entra em relação mais direta com outros espíritos. Ele está falando que o espírito se lança ao espaço. E aí, Saulo, você falou até uma coisa que é bastante interessante. Se fosse para as cidades espirituais, estaria aí uma boa oportunidade dos espíritos citarem elas, tá? Então, se lança ao espaço. Eu acredito, aí é o meu entendimento, que eu posso me lançar ao espaço quando eu estou dormindo, mas eu posso estar aqui no planeta em contato com os espíritos que estão tanto encarnados e dormindo, quanto os desencarnados. Não precisa eu estar em determinado local no momento em que eu estou dormindo e que a alma emancipa, tá bom? Obrigado aí pela questão, Saulo. Pronto, eu vou da Liduína, rapidinho só. Ô, Liduína, é isso mesmo, é o Antônio B. que emparedou a mulher. Bem lembrado. Eu só não falei para não dar os spoilers, né, Fabião? Mas é exatamente isso. Dá uma lida lá. Depois, ô Wilton, que você vai ver que interessante, e a gente nem imagina que um espírito pode escolher aquele tipo de situação para vivenciar. Então, a gente percebe que as situações que a gente vivencia aqui, quando encarnado, não são obras do acaso. Todas elas têm uma razão de ser. Eu queria ler uma pergunta aqui do Marcelo Henrique, aqui às 9h44. Henri, o feitiço de muitos espíritas em relação às colônias não parece ser derivado da necessidade materialista de possuir algo, ainda que seja imaterial? Exatamente isso.
é o apego à matéria. Espíritos de terceira ordem que tem aquele problema que é assim. Qual é o problema? Que todo mundo fala assim, mas quando eu morrer eu vou para onde, né, Fábio e Coelho? Tem que ter um lugar para esse camarada aí, porque ele está apegado a quê? A matéria. Então, quem está apegado à matéria tem esse problema de tem que ter uma casa, tem que ter... Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso quando a gente começar a ver aqui no texto, ok? Vamos para o texto, Coelho? Vamos. É só rapidinho para o Marcelo. Marcelo, você que é advogado, vamos fazer um loteamento das colônias. Vamos ver se a gente consegue um monopólio aí para lotear as colônias aí. A gente vai vender o terreninho no céu. Ô, Henri, isso aí que você falou, isso que você e o Marcelo falaram é tão certo que lá os vikings eles já falavam sobre isso. Eles acreditavam que quando você morresse numa luta, numa guerra, você ia para Valhalla lá, se não me engano, fazer o quê? Comer à vontade, fazer sexo e ficar lá numa vida onde extremamente materializada. Então, dá para perceber que isso não é muito atual, né? Isso aí já vem desde tempos bem anteriores. Isso. Então, vamos lá. Botar o texto, né? Hoje está muito bom. Eu agradeço bastante a pergunta de vocês. Tem que perguntar mesmo, gente. A gente tem que perguntar porque os textos são muito claros. Esses textos não deixam, não dá buraco para dúvida, gente. Olha só, na 1012, olha só, quer dizer, como a gente sempre comenta aqui com ele, né, Coelho? Lá no comecinho do Livro dos Espíritos tá falando, aí ele fala, passa na hemorragia, lá no finalzinho, mesma coisa. Aí Kardec fala, haverá no universo lugares circunscritos para as penas e gozos dos espíritos, segundo o seu merecimento? Já respondemos, aonde? Na 87, a essa pergunta. As penas e os gozos são inerentes ao grau de perfeição dos espíritos. Isso aqui é muito importante. Tem muita gente que passa por isso aqui, ó, inerente ao grau de imperfeição. Se o espírito sofre pela imperfeição, ele não precisa de lugar. Está nele o inferno, está nele o céu. Isso está lá no livro Céu e Inferno. As pessoas passam por essa frase aqui do livro dos Espíritos, que é muito profunda. Então, para que, como o Fábio já falou aqui, né, Fábio? Para que o inferno? Para que o céu, que são lugares circunscritos, se os próprios espíritos já têm isso nele? Né? Isso é importante. Cada um tira de si mesmo o princípio da felicidade, da sua felicidade ou da sua desgraça. E como eles estão por toda parte, nenhum lugar circunscrito ou fechado existe, especialmente destinado a uma outra coisa. Quanto aos encarnados, esses são mais ou menos felizes ou desgraçados, conforme seja mais ou menos adiantado o mundo em que habitam. Então aqui está claríssimo, eu não tenho dúvida nenhuma do que está na 1012. Tem gente que faz ginástica mental, que é um pouco... que vai dizer assim, eu já ouvi gente falar um absurdo, dizer assim, ó, ele está dizendo que não existe lugar para penas. Pelo amor de Deus, gente, pelo amor de Deus, vamos ler os negócios, vamos ver isso aqui está muito claro. Não existe lugares circunscritos. Agora, se você prefere acreditar em colônias, em lugares, em cidades, aí você vai discutir e vai contradizer o livro dos espíritos, como o Coelho falou aqui, que são dos espíritos superiores. Então, é importante. E aí você me pergunta, de onde é que vem tudo isso, Henri? Tem gente falando que foi antes da codificação. Sim, foi. E tem gente falando, e tem gente que faz um pior ainda. Usufrui de uma forma totalmente equivocada. Controle universal do ensino dos espíritos. Tem gente que diz assim, outros espíritos falaram, antes de Kardec, o Chico Xavier falou, então existe Mas, gente, isso não é o controle universal do ensino dos espíritos. Não é assim. Porque próprio Kardec, no artigo maravilhoso, Os Messias do Espiritismo, chega a uma situação que sai muitos espíritos falando que vai ter um Messias. E comunicações de espíritos ditos superiores, como São José, o pai de Jesus, José. E ele chega, ele publica isso em fevereiro, se eu não me engano é 67, ou em 68, eu estou ainda confundindo. Aí quando é em março, ele faz um comentário sobre esse artigo. Ele está tudo errado. Não vai ter o espiritismo não vai ter Messias. Olhem só, na época de Kardec, isso aconteceu. E ele falou, o controle universal não é isso. Ele também tem lógica e razão.
Então, onde é que começou tudo isso? Vamos lá, vamos ver como é que foi que começou, que a gente vai ver. Olha. Um grande, na época chamavam de sensitivo, médium, tá? Que viveu antes de Kardec, o Emanuel Swedenborg. O Swedenborg, tá bom? Só que antes de falar, desculpa, eu pulei uma aqui. Na 1012, tem uma coisa mais séria ainda. De acordo, então, com o que vim de dizer, o inferno e o paraíso não existem, tais como imagina. Kardec, na 1012, vai mais fundo ainda. Kardec nunca está satisfeito, ele vai perguntando. São simples alegorias. Por toda parte há espíritos ditosos e desditosos. Entretanto, conforme também já dissemos, os espíritos de uma mesma ordem se reúnem por simpatia, mas não podem reunir-se onde queiram quando são perfeitos. A localização absoluta das regiões, das penas e das recompensas só. Eu vou ler com calma, devagarzinho, viu, Fábio? Se eu começar a me empolgar, você me segura. Na imaginação do homem existe. Gente, isso aqui está claro. Na imaginação do homem existe. Provém de sua tendência a materializar e circunscrever as coisas. Coisa que Marcelo acabou de falar aqui. Tendência de materializar e circunscrever as coisas, cuja essência infinita não lhe é possível compreender. Tá? E na 1017, essa numeração, pessoal, depende muito da edição, tá? Tem uns que é outra numeração por conta da edição. Se for da fé, é um número, se for da ID é outro, então vamos lá. Mas na 1017 fala assim: alguns espíritos disseram estar habitando o quarto, quinto dos céus, etc. Que queriam dizer com isso? Quer dizer, Kardec não se contenta só com os espíritos responderam, e Kardec, sim, mas e esses espíritos estão falando isso? Kardec já insiste nisso. Por que Kardec fez isso? Porque ele passou um tempão conversando com milhares de espíritos. Então ele pegou esses princípios dos espíritos superiores, e só que apareceu um montão de espíritos falando isso. Aí ele vai e questiona. Olha que interessante. Se lhes perguntais que céu habitam, é que formais ideia de muitos céus dispostos como andares de uma casa. Eles, então, respondem de acordo com a vossa linguagem. Tá? Então, se você é católico, se você tem começa a lidar com, é médio e começa a lidar com espíritos, e aproxima de você um espírito todo cheio de pompa, com uma cruz atrás, você vai cair de joelho e vai acreditar que aquele espírito é superior. E se esse espírito for um padre católico jesuíta, por exemplo, que se uma das coisas que os jesuítas faziam obrigava os índios a ter a religião católica, você vai cair como um patinho. Então, aí vem a minha pergunta para vocês, eu vou deixar uma pergunta para a gente prosseguir. Por que os grandes médios brasileiros, entre aspas, os espíritos que eles dizem que são guias, são padres e freiras? Questionem, perguntem, por que eles são assim? Então, vamos lá, vamos continuar. Tá? Vamos lá. Como eles estão respondendo de acordo com... Então, se esse espírito chega a católico, ele vai lançar uma teoria para esse médium também católico, vai falar em cidades espirituais, em vez de ele falar em céu, vai falar de umbral, em vez de estar falando de inferno. E isso cai na cabeça do médium e isso vai ser transcrito em livro, vai para todo mundo que é católico também. Todo mundo vai começar a acreditar numa falsa verdade. E aí cai Erasto falando, é melhor a gente desprezar 10 verdades do que acreditar numa mentira. E foi o que aconteceu no Brasil. Acreditou-se numa mentira e se tornou verdade. E essa verdade vai contra o Livro dos Espíritos. E fica um montão de gente se agarrando a isso, porque gosta do médio, gosta do espírito. E fica difícil, né? Porque a grande massa da população é católica. E o camarada sai do catolicismo quando entra no espiritismo e vê essas coisas. Ah, tem um céu no espiritismo, que é uma colônia espiritual, para onde eu vou. Que bom! Vou fazer as coisas direitinho. O que é isso? Recompensa. A igreja faz isso. Ah, eu não vou fazer nada errado, senão eu vou para o umbral, o inferno. Isso é um castigo. Castigo e recompensa é coisa de religião, não é do espiritismo. Ok? Então, vamos lá. Exatamente como quando se pergunta a um espírito que está no inferno. Se for desgraçado, dirá sim, porque para ele inferno é sinônimo de sofrimento. Sabe, porém, muito bem que não é uma fornalha.
um pagão diria estar no Tártaro. O mesmo ocorre com outras expressões análogas. Prestem atenção aqui, gente. Também muita gente passa despercebido nisso aqui, nessa pergunta. Isso aqui, Kardec foi muito feliz. Tais como Cidade das Flores, Cidade dos... Se isso aqui, pessoal, não está falando de cidades espirituais, eu não sei mais o que é. Primeira, segunda, terceira esfera, etc. Que apenas são alegorias usadas por alguns espíritos, aí que vem. Quer como figuras, quer algumas vezes por ignorância da realidade das coisas, e até mais simples, noções científicas. Então, aqui está o espírito que chega falando que tem uma colônia, que tem um umbral, não tem conhecimento. Está aqui falando essa pergunta. E aí, pessoal, vamos agora só prosseguir. Vocês querem falar alguma coisa? Quero. A gente tem que analisar algumas questões trazidas por alguns médiuns. Veja bem, existem... o Chico Xavier, por exemplo, ele trouxe mensagens de diversos médiuns, algumas, inclusive, foram aceitas como testemunho em processos judiciais, tá? Isso é uma coisa. Uma outra coisa é as mensagens trazidas pelos espíritos com relação ao mundo espiritual. Aí a gente tem que analisar se isso é verdade ou se é mentira. Aí, como foi dito, fazer o controle. Espera aí, o que esse espírito está falando? Não, é aquele espírito, é aquele mesmo. Tenho certeza que é o espírito da minha tia. Mas o que ela está falando sobre o mundo espiritual é verdade? É uma outra questão. A gente já tratou isso aqui diversas vezes. Sabe, a gente não pode misturar as coisas. Uma coisa é a gente ter a certeza que é um espírito. Outra coisa é ter a certeza que o espírito está falando é verdade. São coisas diferentes. São coisas completamente distintas. Então, às vezes, por a gente receber... não, é aquele espírito, é aquilo mesmo. A gente supõe que o que ele fala também é verdade. E boa parte das vezes, aliás, na maioria das vezes, não é. Isso. E aí a gente vai, pessoal, eu, Coelho e Fábio, a gente fala aqui direto numa coisa muito importante. A gente fala aqui direto. Numa pergunta que derruba todos os livros mediúnicos. 254. Porque, pessoal, a gente faz questão de falar uma coisa para vocês. Olha, pessoal, Livro dos Espíritos, as perguntas vocês têm que refletir. E vocês têm que analisar as consequências dessas perguntas. Não simplesmente achar, não, tudo bem. Então, vamos lá, 254. E a fadiga? A necessidade de repouso? Experimentam-nas? Aí tem a pergunta. A resposta: não podem sentir a fadiga como a entendeis. Consequentemente, não preciso de descanso corporal, como vós, pois que não possuem órgãos cujas forças devem ser reparadas. Os espíritos não têm órgãos. Então, se está lá no livro de André Luiz, que ele chegou no hospital, lá em Nosso Lar, e o médico foi examinar o estômago dele, o intestino, o que é isso? Não está contradizendo a 254? Claro que sim. Como é que um médico do mundo espiritual vai examinar um estômago, o intestino de um camarada, de um espírito, se ele não tem órgãos? Está aqui, não tem órgãos, está muito claro. O espírito, entretanto, repousa no sentido de não estar mais em constante atividade. Ele não atua materialmente, tá? Sua ação é toda intelectual e inteiramente moral, o seu repouso. Quer isto dizer que momentos há em que o seu pensamento deixa de ser tão ativo quanto de ordinário e não se fixa em um objeto determinado. É um verdadeiro repouso, mas que não é comparável ao do corpo. A espécie de fadiga que os espíritos são suscetíveis de sentir guarda relação com a inferioridade deles. Quanto mais elevados, tanto menos precisarão repousar. É fundamental essa pergunta, porque se eu não tenho fadiga, para que eu preciso de uma casa? Para que eu vou precisar de um quarto? Para que eu vou precisar de uma cidade que vai ter uma casa? Para que eu vou ter que trabalhar? E um hospital. Para que eu vou ter que trabalhar para ganhar uma boa nos horas para comprar uma casa? Para quê?
Qual a utilidade disso para o espírito? O espírito não tem órgão, não precisa descansar, gente. O espírito está em intensa atividade o tempo todo. E vocês estão vendo que isso aí entra em contradição direta com o Livro dos Espíritos. Você dizer que existe uma cidade espiritual, para o cara ir lá, para o cara ficar lá tendo a vidinha dele, indo para o trabalho dele, voltando para cá, isso não tem sentido, ok? Aí vamos para ver de onde é que vem isso. Quer falar, Fábio? Eu gosto de você quando você fala e cita o Livro dos Espíritos. Não, tá tudo tranquilo, Henrique. Pode ser. Então vamos ver de onde é que veio tudo isso, né? Tá? Peraí, só um detalhe. Vou reforçar mais uma vez. Todo esse conteúdo foi trazido pelos espíritos superiores. Não é alguém que não entende absolutamente nada e chegou assim. Anota aí, Kardec. Isso. Não é assim. Tá bom? Só para lembrar. Porque às vezes vai passando o programa, as pessoas esquecem disso. Exatamente. Isso é bom demais. Então vamos lá. Vamos continuar, tá certo? Aí vocês vão me perguntar, mas Henri, o que aconteceu? Por que aconteceu isso? Como às vezes eu estou estudando em grupo, o pessoal, mas Henri, aí vem aquela ideia religiosa da divindade, né? Aí falam assim, mas Henri, você está sendo radical, por que a espiritualidade deixou isso acontecer? Pessoal, e o livre-arbítrio? Aí o pessoal fica, como assim? O livre-arbítrio é uma das leis do espiritismo, é um dos princípios do espiritismo, lei de liberdade. Então, não existe esse negócio da espiritualidade de jogar uma proteção. Se fosse assim, por que aconteceu com Jesus o que aconteceu? Lembrem-se que nós não somos católicos. O católico acha que Jesus morreu crucificado para salvar a humanidade. O espiritismo não pensa nisso. Cuidado para não misturar as coisas. O espiritismo não acredita em salvação. Jesus não precisou salvar ninguém. Jesus veio para dar uma mensagem para que uma mensagem moral que a gente ficasse pensando. O que fizeram com a mensagem de Jesus? Adulteraram ela em séculos, colocaram dentro da mensagem de Jesus, que não escreveu nada, um montão de coisas de interesses pessoais políticos, de bispos, novos poderios, que tiveram poderes, reis, e ficou essa bagunça que é a Bíblia de hoje, entendeu? O espírita não precisa ler Bíblia, o espírita tem que ler as obras de Allan Kardec. Tá? Olha, pessoal, a gente tem que separar as coisas. E o pessoal é apegado a isso. O pessoal fica fazendo, às vezes, live espírita, estudando o Evangelho de João. Não, gente. Primeiro você tem que entender o espiritismo. Você pode ler o que você quiser, mas você tem que entender o espiritismo. Senão você vai ficar com um entendimento equivocado. E uma delas de cidades espirituais. Eu preciso de uma cidade para quando eu morrer eu vou para lá. Não é assim. E os princípios espíritas, é fundamental que a gente entenda isso, ok? Então vamos ver quem foi o camarada que começou com tudo isso, tá? A gente fala aqui muito nisso, e eu quis trazer o texto do livro de Arthur Conan Doyle, tá? Que foi o autor que escreveu Sherlock Holmes, do qual já li todos os livros, escritor extraordinário, mas que não era espírita. O Arthur Conan Doyle, ele é da Inglaterra, e ele faz parte do movimento espiritualista americano-britânico, que não acredita em reencarnação, tá bom? Eles só fazem o quê? Acreditam nos fenômenos. É o que Kardec chamou da escola britânica, tá? E este livro, quando vai falar do espírito, que quando foi traduzido por Júlio Abreu para o Brasil, ele cometeu um erro grave. Ele botou o título A História do Espiritismo. Não, é a história do espiritualismo moderno. Se você for para o original em inglês, está espiritualismo, e não espiritismo, tá bom? É fundamental. Oi? E nem precisava ir no original, porque o que ele coloca sobre espiritismo é uma página num livro que tem não sei quantas páginas. Ele bota no 15º capítulo, Fábio, ele fala espiritualismo francês. Aí bota o espiritismo de Kardec desse tamanho, falando que Kardec... Aí ele nem conhecia Kardec, ele botou a tradutora de Kardec para descrever Kardec. Um negócio muito pequenininho, entenderam? Então, assim... então o pessoal pega equivocadamente esse livro e coloca História do Espiritismo. Não é. Mas aqui tem uma coisa legal. Ele vai falar o capítulo 1 sobre Swedenborg. Ele fala sobre Swedenborg, fala sobre as irmãs Fox e fala um bocado de fenômeno. Porque o espiritualismo, o new espiritualismo, o novo espiritualismo que o pessoal chama, que o Alain Denis chama e o Gabriel Delane chama também, eles só se importam com os fenômenos. Por isso que o William Crookes só foi falar do fenômeno.
o Gabriel Delany foi estudar também o fenômeno com Richer, que era um materialista, fisiologista materialista, e deu uma bagunça danada. O negócio de o espírito ter memórias vem do Delany, o perispírito ter memória vem do Delany, que foi baseado nas experiências de um materialista fisiologista inglês. Desculpa, francês, o Richer. E esse fisiologista, o que ele fez? Ele descobriu e botou o nome de ectoplasma, mas é matéria. E o pessoal fica usando no meio espírita ectoplasma como sinônimo de fluido. São coisas totalmente diferentes, tá certo, pessoal? São coisas totalmente diferentes. Mas vamos lá. Então, preste atenção nesse texto. Deixa eu só falar duas coisas aqui. O nosso amigo Carlos Alberto Oliveira fala, continuo. Quem o transmitiu foi Emmanuel, mentor de Chico. Como vocês veem a participação do espírito, desse espírito na codificação? Esse espírito, Carlos, nunca participou da codificação, sabe? Ele nunca participou. No livro Consolador, se não me falha a memória, ele falou assim, qualquer coisa que eu disser que contrarie Jesus e Kardec, fique com eles. Mas os fanáticos por romances, eles continuam acreditando nas coisas que o Emmanuel falou, que inclusive falou que ia matar o Chico Xavier. Veja que espírito superior, que falou que ele ia matar o Chico Xavier se o Chico Xavier não seguisse as orientações dele. Isso é coisa de espírito superior, realmente, né? Então, ele jamais participou de qualquer coisa da codificação. Esse Emmanuel que a gente comenta aqui, o pessoal está comentando, é o Emmanuel Swedenborg, que não tem nada a ver com esse Emmanuel do Chico Xavier. Isso, exatamente. Eu vou ler agora. Olha o Swedenborg, pessoal. Agora, viu Coelho e Fábio? Vamos pegar mais pesado um pouquinho, né? Vejam bem, olha o que está lá no livro do Conan Doyle. Finalmente, era um profundo estudioso da Bíblia. Olha aí, pessoal. Preste atenção, hein? Que se alimentara da teologia com o leite materno e viveu na austera atmosfera evangélica de um pastor luterano durante os mais impressionantes anos da sua vida. Seu desenvolvimento psíquico, ocorrido aos 55 anos, não influiu sobre a sua atividade mental e muitos de seus trabalhos científicos foram publicados após essa data. O Arthur Conan Doyle está falando do Emmanuel Swedenborg, que foi um médium que foi cultuado no século antes de Kardec, e até hoje existem igrejas, existe o pessoal que pega as coisas do Emmanuel Swedenborg e transformaram numa religião. Olha o que acontece. Considera a igreja uma absoluta necessidade. Isso o Espiritismo fala o quê? O Espiritismo diz assim, a caridade é a salvação, né? Fora da caridade não há salvação. O que a igreja fala? Fora da igreja não há salvação. O Swedenborg fala o contrário, que a igreja é absoluta, como se nenhum indivíduo sozinho pudesse se relacionar com o Criador. Quer dizer, é um cara religioso. Nessas esferas, olha que ele falando em esferas, que o Livro dos Espíritos fala que isso aí é uma alegoria. Verificou que o cenário e as condições deste mundo eram reproduzidos fielmente. O Swedenborg dizia que o mundo espiritual era uma cópia do mundo material. Preste atenção, que é tudo o que se fala hoje em dia. Do mesmo modo que a estrutura da sociedade. Quer dizer, tu tem uma colônia lá que tem um governador, que tem um trabalho, igualzinho o Swedenborg, ele dizia que tem uma cidade que tem isso daí. Ele viu, olha pessoal, ele viu casas onde viviam famílias, templos onde praticavam o culto, salões onde se reuniam para fins sociais, palácios onde os governantes possam morar. Isso aqui é muito parecido com o nosso lar, muito parecido. Aí a galera pega isso e fala, ó, isso aí é o CUI, isso aí você veio antes de Kardec. Gente, vamos acordar, gente, tá? Aqui, viu, Fábio? Aqui é nota 10, viu, Coelho? Ó, Coelho, olha como é bom o que ele falava. Havia o casamento sob a forma de união espiritual. Legal, né, Coelho? Hein? E Fábio? O cara casava lá. Aí o Brasil
deu um pulo na frente, né? Diz que o cara tem neném lá no mundo espiritual. O cara casa, vai lá e nasce espírito pequenininho lá, né? Teve um médium aqui no Brasil que escreveu um livro sobre isso. Mas... Que passarinho bota ovo, né? É o mesmo que escreveu. E o Sonneborg, pessoal, eu estou falando isso aqui com todo respeito ao espírito, mas eu estou falando da teoria dele. Daqui a pouco o Kardec vai dar umas cacetadinhas aqui, tá bom? Mas eu tenho o respeito, mas eu estou falando por ele. No próximo mundo, onde um homem e uma mulher constituem uma unidade completa. O que é isso, Fábio? Unidade completa. Alma gêmea. Outra complicação. O Emmanuel falou em alma gêmea nesse Consolador, gente. Essa teoria todinha que estava falando antes de Kardec é o que se faz hoje no espírito. Aí falar que Kardec não sabia, falar que Kardec não falou porque não tinha essas informações, será que não? Vamos lá, vamos continuar. Onde o homem e a mulher se constituem de forma completa. É interessante que o Sonneborg jamais se casou. Isso está lá, para quem quiser, não estou falando, não é o Henrique que está falando, nem Coelho, nem na História do Espiritualismo, capítulo 1, tá? E o que Kardec fez? Você acha que Kardec não sabia disso, gente? Você acha que Kardec lá, do lado desse povo aí, estudando tudo isso, nunca estudou o Sonneborg? Olha lá, pessoal, o que Kardec fala na Revista Espírita de 1859. Olha lá. Ele cometeu um equívoco perfeitamente perdoável. Kardec, todo mundo sabe que é muito elegante, é muito educado. Nem Rostand ele meteu o pau. Ele falou que então, o Kardec tem essa fineza, mas ele está dizendo que ele errou. Tendo em vista sua inexperiência nas coisas do mundo oculto. Olha o que ele falou, qual foi o erro do Sonneborg? O de aceitar muito cegamente tudo quanto era ditado, sem o submeter ao controle severo da razão. O que se faz hoje no Brasil, gente? Um espírito, um médium, recebendo informação e tudo achando, publicando tudo. Foi assim com os 400 livros de Chico, é assim com os livros do outro médium de volta. É assim, gente, que está acontecendo. E olha, Kardec dizendo que está errado. Se tivesse pesado naturalmente os prós e os contras, teria reconhecido princípios inconciliáveis com a lógica, por menos rigorosa que ela fosse. Hoje, mas não é hoje agora não, é lá em 1819, em 1859. Provavelmente não teria caído na mesma falta, pois disporia dos meios de julgar e apreciar o valor das comunicações de Aleiton. E a gente, pessoal, que está aqui nesse ano, depois de 1859, a gente está sabendo fazer isso? Aí a gente escreve um artigo que bota texto de Kardec que o pessoal mete o pau. Sabe em quê? Baseado em opiniões de espíritos, opiniões pessoais de espíritos, do Emmanuel, do André Luiz, e vão contra Kardec. Como é que pode isso, hein, gente? Eu fico besta. Teria sabido que constitui um campo onde nem todas as ervas devem ser colhidas, e que entre umas e outras o bom senso, que não foi dado a todos, deve saber escolher. Seus próprios erros devem ser um ensinamento para os médios demasiadamente crédulos de que certos espíritos procuram fascinar. Aí, lembrando a live de terça-feira, Coelho e Fábio, como foi importante vocês falarem da mistificação, né? Fascinar, tá? Fascinação. Isso está lá na Revista Espírita, né? Lisonjeando-lhes a vaidade e os preconceitos por uma linguagem pomposa e de aparência enganadora. Então você tem um espírito que chega, fala em Jesus, fala em moralidade, fala um montão de coisa. Aí teve na live passada um rapaz que disse, mas a moral do Emmanuel, moral católica. Ele fala umas coisas de religião, depois ele começa a botar conceitos equivocados. Se você for na escala espírita, você vai saber que espírito é esse. Pseudo-sábio. Está lá no livro dos espíritos. O pseudo-sábio, ele chega, fala coisas bonitas, mistura, fala em Jesus, e de repente ele começa a colocar um sistema por trás disso. Então a gente tem que tomar cuidado. Vamos continuar. E aí vem a evocação. Olha, Kardec, nesse mesmo artigo, né? Aí o Sonneborg diz, a minha moral, isso foi frase do Sonneborg, espírita, e a minha doutrina não estão isentas de grandes erros. Meus amigos, se Kardec está publicando isso, que a doutrina do Sonneborg é igualzinha ao que se faz no movimento espírita hoje, e são grandes erros, então não é espiritismo.
que a gente está vendo no Brasil, que hoje reconheço, assim as penas não são eternas. Bem o vejo, Deus é muito justo e muito bom para punir eternamente a criatura que não tem força suficiente para resistir às paixões. Também aquilo que eu dizia do mundo dos anjos, que é o que pregam nos templos, não passava de ilusão dos meus sentidos. De boa fé eu julgava ver, e eu disse, mas me enganei. Vós sim estáis no melhor caminho, porque estáis mais esclarecidos do que estávamos em meu tempo. Então, o Swedenborg faz tudo o que fez, o pessoal pega os livros, ele escreveu vários livros, a Jerusalém Celeste é um deles, o Céu e o Inferno ele escreveu, e o pessoal pega isso e transforma numa religião. Olha o perigo de quem mexe com o espírito e não faz o que Kardec fez. Gerou uma religião baseada numa mistificação. Olha o perigo. Aí Kardec pergunta para ele, qual foi o espírito que vos apareceu e disse ser o próprio Deus? E era realmente Deus? Não. Acreditei no que me dizia, porque nele vi um ser sobre-humano e por isso fiquei lisonjeado. Aí, no 7º está lá, o fundamento da vossa doutrina repousa sobre as correspondências. Ainda acreditai nessas relações que descobri entre cada coisa do mundo material e cada coisa do mundo corporal. Kardec perguntando assim, você falou lá, você disse lá que o mundo espiritual era uma cópia do mundo. Ele está perguntando, Kardec, tem cidade lá? Vocês têm que entender isso. Não, é uma ficção. Então, a pessoa dizer que Kardec não negou colônia espiritual, está aqui. Está claro demais aqui. Ele chama um espírito que escreveu livros e livros e livros, falando de cidades espirituais, falando de Jerusalém, e começa a perguntar, isso que você estava falando, não, é mentira. E aí ele faz, no final aqui, que você ainda acredita que existe uma relação do mundo material a cada coisa do mundo moral, espírita, ele diz, não. Então não tem colônia espiritual, gente. Vocês querem continuar ou a gente avança? Querem perguntar ou a gente avança? Como é que faz? Fabião, quer falar? Pode avançar, Henrique. Aí vocês vão dizer para nós três aqui, vocês estão exagerados, Swedenborg teve um certo... Mas quem era Swedenborg? Além disso tudo, ele faz, que era o quê? Que tipo de mediunidade? Ele entrava em êxtase. Ele dormia e entrava em êxtase. Então tudo que ele fez foi êxtase. Aí tu vai lá na 443 e vê por que Kardec chama esse cara, por que Kardec evoca esse cara, porque na época tinha muito desse movimento. Kardec ficou assustado quando tem muita gente acreditando nas igrejas de Swedenborg. Aí ele olha o que diz o Livro dos Espíritos. Como o estático, Swedenborg, supõe ver coisas que evidentemente são produto de uma imaginação, que as crenças, quem o Swedenborg era? Religioso. Vivia numa igreja protestante. E prejuízo terrestre impressiona, não será justo concluir-se que nem tudo que ele vê é real? Olha só. O que o estático vê é real para ele. Mas como o seu espírito se conserva sempre sobre a influência das ideias terrestres, então o Swedenborg estudava a Bíblia. O Swedenborg só vivia estudando teologia e tal. Aí esse cara tem uma emancipação, aí vê umas coisas lá e fala, eu vi as cidades do mundo espiritual, eu vi isso aqui, eu vi... Mesma coisa que aconteceu com o Chico Xavier. Mesma coisa. Olha só, pode acontecer que veja o seu modo, ou melhor, que exprima o que vê numa linguagem moldada pelos preconceitos e ideias de que se acha imbuído, ou então pelos vossos preconceitos e ideias, a fim de ser mais bem compreendidos. Nesse sentido, principalmente, é que ele sucede errar. E na 444 diz assim, que confiança, aí é que pesa, que confiança se pode depositar nas evoluções dos estáticos? O estático está sujeito a enganar-se muito frequentemente, sobretudo quando pretende penetrar no que deva continuar a ser mistério para o homem, porque então se deixa levar pela corrente das suas próprias ideias, ou se torna joguete de espíritos mistificadores, que se aproveitam do seu entusiasmo para fasciná-lo. Swedenborg foi fascinado, escreveu livros, e esses livros foram para todo mundo e criaram uma igreja. Gente, olha o perigo disso.
Está acontecendo no Brasil. Já já a gente vai ter igreja espírita. Já já a gente vai ter isso, tá bom? Continuando. Próximo slide. Tudo isso para mostrar para vocês que surgiu do Swedenborg e Kardec foi claro, chamou na revista Espírita e mostrou para todo mundo na época, ó, o Swedenborg é um resultado, não vamos dar atenção ao que ele está falando, não. Aí, lá no Céu e Inferno, tá? Não, é aí, isso. No capítulo 5 do Inferno Pagão e do Cristão, que nós estudamos aqui, inclusive esse slide vem do quando a gente estudou, olha o que diz. Mas há teólogos mais arrojados ou mais esclarecidos que fazem do inferno descrições mais detalhadas, mais variadas e mais completas. E ainda que não se saiba em que lugar do espaço esse inferno está situado. Há santos que o viram. Não foram de lira em punho, como Orfeu, ou de espada em punho, como Ulisses. Foram lá transportados em espírito. Santa Teresa é desse número. Isso aqui é um texto que Kardec pega, tá? E publica neste capítulo. E aí ele deixa o cara falar. O cara está falando que Santa Teresa, porque Santa Teresa aconteceu isso com ela. Ela era estática também, e um dos sonhos que ela teve, ela foi no inferno. O Papa da época pega, publica isso e diz que o inferno existe porque Santa Teresa esteve lá. Parecia, segundo o relato de Santa, que é a cidade do inferno. Ela viu ali, pelo menos, uma espécie de ruela longa e estreita, como há tantas nas velhas cidades. Ela entrou lá, andando com horror, num terreno lamacento, fédido, onde pululam monstruosos répteis, mas foi detida em sua marcha por uma muralha, que barrava a ruela. Nessa muralha havia um nicho onde Teresa se enfiou, sem nem saber como isso aconteceu. Aí vem a nota de Kardec, né? Eu falo para você, gente, na obra de Kardec, preste atenção nas notas, preste atenção. Reconhecemos, nessas visões, todos os caracteres dos pesadelos. É, pois, provável ter sido um efeito desse gênero que se produziu com Teresa d'Ávila. E isso no Céu e Inferno. Adiante, o que ele vai dizer na Gênese? Olha o que ele vai dizer na Gênese. A Gênese, na edição de 1868, Os Milagres e as Predições segundo o Espiritismo, no capítulo 14, um dos capítulos mais importantes que a gente fala aqui para estudar os fluidos. Capítulo 14, que tem nego aí dizendo que o Espírito pode criar formas de pensamento, pode criar uma cidade. Vamos ver? Vamos ver? Vamos levar isso a sério? Vamos levar isso a fundo? Até agora a gente está mostrando para vocês que tem pessoas que se dizem que fazem viagem astrais. Esses aí que você tem que mais desconfiar, gente. Esse povo, se vai fazer viagem, quando ele volta, ele vai interpretar tudo pelas crenças daqui da Terra. Então tem que tomar cuidado. Olha só, a visão espiritual é necessariamente incompleta e imperfeita entre os espíritos encarnados e, por consequência, sujeita a aberrações. Tendo seu centro na própria alma, o estado da alma deve influir sobre as percepções que propicia. Conforme o grau de seu desenvolvimento, as circunstâncias e o estado moral do indivíduo, ela pode dar, seja no sono, seja no estado de vigília. É assim que o pensamento de pessoas fortemente imbuídas e preocupadas com certas crenças religiosas lhes apresenta o inferno, suas caldeiras, suas torturas e seus demônios, tais quais se as afiguram. É, por vezes, toda uma epopeia. Os pagãos viam o Olimpo e o Tártaro, como os cristãos veem o inferno e o paraíso. Se, ao despertar, ao sair do êxtase, essas pessoas conservam a lembrança precisa de suas visões, estas se tornam realidades e confirmações de sua crença, embora isso seja apenas o produto de seus próprios pensamentos. Há, pois, uma escolha muito rigorosa a fazer nas visões estáticas antes de aceitá-las. O remédio à excessiva credulidade sobre estas relações é o estudo das leis que regem o mundo espiritual. E aí vem a nota. É assim que se pode explicar as visões da irmã Emerick, que, se reportando ao tempo da paixão de Cristo, disse que viu coisas materiais que nunca existiram senão nos livros que lera. Aquela senhora Catherine, a revista espírita do ano de agosto de 66, e uma parte daquela de Swedenborg. Então, gente,
como é que a gente vai acreditar em colônias espirituais? O Swedenborg começou com isso, o Kardec está aqui, ó, no começo, antes de 59, evocou o Swedenborg disse que errou, que se equivocou. E agora, de novo na Gênesis, ele toca de novo o Swedenborg. Quer falar com ele? Não, pode continuar. Pronto. Eu vou terminar agora para a gente abrir várias perguntas. Eu sei que vocês estão querendo perguntar e a gente vai abrir um debate e vamos explicar bastante aqui. Mas vejam só, tem muita gente aí falando, eu vi lá nesse... Tem muita gente falando, porque Moser disse que a cópia... Gente, Moser não, desculpa, Mesmer foi outra coisa. Ele disse que era uma cópia, o mundo espiritual, que era uma cópia do mundo material, igualzinho o Swedenborg. O que é isso? É opinião pessoal, gente, do espírito. Aí o cara fala, então explique isso. Eu estou explicando, gente. É uma opinião pessoal. Opinião pessoal do espírito não entra nos princípios espíritas, gente. Mas é Mesmer. E daí que é Mesmer? É Mesmer. E daí que é Mesmer, gente? É por opinião pessoal. O pessoal fica se esperneando. Explica o que Mesmer falou. E o que tem que Mesmer falou? É a opinião pessoal dele. Kardec não tem... Os princípios espíritas não são feitos de opiniões pessoais. São feitos da coletividade do ensino dos espíritos, tá? E nem Mesmer era espírita, né? Não era. Você sabe por que Kardec fez isso? Porque na época de Kardec, eu vou explicar, tá? Já que vocês perguntaram isso, eu vou explicar para vocês. E eu peço a vocês que estudem, vocês que estão falando isso aí, porque Mesmer diz. Kardec foi a uma reunião de magnetizadores. Naquela época, os magnetizadores, eles não eram espíritas, gente. Eles cobravam. Eles achavam que eles curavam. Tá bom? Fique bem claro. Eles eram fluidistas da escola de La Fontaine. Por favor, leiam isso. Então, para o magnetizador, o espírito, não existe espírito. Eles usavam sonâmbulos e trabalhavam com sonâmbulos. E diziam que era, mas não era espírito. Quando o Kardec vem com o espiritismo e mostra que todos esses fenômenos, inclusive a cura do médium curador, não tem nada a ver com magnetismo, aí os magnetizadores da época, o que esse cara está falando aí? Aí Kardec participa de um almoço, a comemoração do aniversário de médium, e todo mundo trata ele assim, escanteado. Porque Kardec dizia assim, olha, o médium curador coloca a mão, em instantes cura. O magnetizador fica 2, 3 horas e às vezes não acontece nada. Porque o magnetismo é anímico, é a força anímica, do magnetismo animal. Nós somos espíritas. E aí é outra conversa, tá bom? É a parte de espírito. Então, no espiritismo entra o espírito. Lá na Gênesis vai mostrar os 3 tipos de magnetização. Tá? E aí Kardec fecha tudo. Ele tem um magnetizador, tem uma magnetismo só do magnetizador, o magnetismo misto e o magnetismo espiritual, que o magnetizador não aceita isso, tá bom? Então ele traz essas coisas de Mesmer para combater os magnetizadores. Vocês têm que estudar, a gente não pode estudar. Eu volto a falar aqui, vou falar direto. Gente, vai pegar uma literatura de uma revista espírita, vai pegar um negócio de Kardec, 3 coisas são fundamentais. O que o espírito está falando, aí você tem que encaixar esse espírito na escala espírita. Tá bom? E lembrando que, mesmo sendo um Mesmer, mesmo sendo São Luís, pode discordar sim. Kardec discordou do Lázaro. Ele corrigiu Lázaro, que é um espírito superior, e Lázaro foi e achou bom. Então, gente, eu não sei, vocês façam o que vocês quiserem, tá? Se quiserem acreditar o espírito da pipoca, como o Coelho falou, da esquina, acreditem. Eu acredito em Kardec, que corrigiu e não aceitou coisas de São Luís, que era um espírito superior. Tá bom? Então, Kardec não é um qualquer um. Kardec é um espírito que foi preparado, e muito preparado para fazer isso. Teve o auxílio dos outros superiores. Se vocês quiserem ler, né, nós temos lá, os espíritos chamam ele de mestre. Então, não era qualquer um. Então, por isso que eu digo,
Vai ler a obra de Kardec, tem 3 coisas. Está um espírito falando, porque Mozart disse que tinha casa, porque quando essa Paula disse, o que tem se eles disseram isso? Porque Mesmer disse isso. E aí, meu amigo, qual é o problema disso? Agora, o que Kardec diz, eu vou olhar com muita calma e vou observar. E nessas observações, então, você tem o que o Espírito fala, você tem o que Kardec fala. O que ensina pra gente é isso, gente. São as notas de Kardec. São os livros, são a revista espírita. E tem uma terceira coisa, que é o contexto da época, meus amigos. Se eu ficar achando que Kardec, tá, no livro A Gênese, que fala a combustão espontânea que dá origem à Gênese na Terra, que é uma teoria ultrapassada, mas era a ciência da época que acreditava nisso, gente. E ele não fez nada errado. E se eu disser que esse Kardec está errado, eu vou estar cometendo anacronismo, gente. Eu vou estar pegando uma ciência da época do século XIX e estou dizendo, não, vocês estão errados, não pode. Então eu tenho que ter 3 coisas em mente. Na hora que eu estou estudando a obra de Allan Kardec, o Espiritismo, eu vou ter que ter o que o Espírito está falando, aí eu tenho que encaixar esse Espírito na escala espírita. Por quê? O Sem Fé tem 66 espíritos, 67, e tem todo tipo de espírito lá. Tem espírito, ele começa de uma gradação, né? Ele começa os felizes, os medianos, aí começa a descer. Aí vai chegar nas categorias de coelho e de fado, né? Dos suicidas, os atormentados, os sofredores, aí começa a chegar e fica mais... Mas ele mostra tudo para a gente aprender. E aí, eu vou pegar um texto da Condessa Paula, que é um espírito, foi a última reencarnação dela na Terra. Foi uma pessoa extremamente caridosa, que deu um salto de categoria de espírito. E ela mostra, você vai ler toda a comunicação, ela mostra que ela diz assim, eu não posso falar o que eu estou vendo, senão eu vou mistificar vocês. Olha a grandeza de um espírito desse. E os caras pegam isso, falam que ela falou em cidades, depois pegam o moço e falam que o moço falou em construções, e o que tem isso, gente? Vamos para os princípios, vamos ver que espírito é esse, vamos encaixar, e veja o que Kardec falou, veja o que Kardec comentou, e vamos ver também o contexto da época. Agora, pegar texto isolado, como muitos pesquisadores estão fazendo agora aí, e jogar isso, eu só faço isso aqui porque eu não tenho espaço para ficar lendo tudo, eu tenho que fazer rápido e colocar isso aqui para mas eu acho errado. Mas tem cara aí que sai pegando, eu já vi no Face, várias frases de Kardec, aí ele vai na revista espírita e pega uma frase, por exemplo, ele vai, vou dar um exemplo bem grosseiro, vai lá no que é Espiritismo, pega uma frase de um crítico e publica, diz que foi Kardec. Não foi o crítico que falou, gente. Então é complicado isso. E aí eu vou acabar essa leitura, para a gente fazer uma reflexão, e aí a gente vai entrar nas perguntas. Olha só. Isso aqui foi na Revista Espírita de 1859. Está bem perto. Veja só. Isso aqui foi em agosto. E ele chama Swedenborg em novembro. Preste atenção, viu, pessoal? Preste atenção. Isso aqui é um artigo que quase ninguém lê. Quer dizer, esse artigo é tão importante que foi lá para o Livro dos Médicos, capítulo 8, na íntegra. No quesito 129. Esse aqui, aconteceu um fenômeno lá, Kardec ouviu falar que tinha um cara de uma tabaqueira, né, que uma menina viu o espírito fumando, e a fumaça, ele começa a fazer várias questões em cima disso. São Luís chega e explica. E ele começa a debater com São Luís. Ele começa a perguntar, São Luís vai dizendo, aí ele pergunta, São Luís, eu já falei, eu já expliquei sobre isso. Aí o final é maravilhoso. Olha o que Kardec disse, tá, gente? Para fechar esse negócio de cidade espiritual. Opa! Vamos lá. A teoria acima, quer dizer, isso que ele conversou, vão lá e ler, por favor, tá? Pode resumir assim. O espírito age sobre a matéria, tira da matéria primitiva universal os elementos necessários para a vontade, formar objetos com a aparência. Existe uma diferença de aparência e função, tá, gente? Objeto é uma aparência dos diversos corpos existentes na Terra. Também pode operar sobre a matéria elementar por sua vontade, uma transformação íntima que lhe dará determinadas propriedades. Essa faculdade é inerente à natureza do espírito, que muitas vezes a exerce, quando necessário, como um ato instintivo que não chega a preceder.
Os objetos formados pelos espíritos. Eu vou ler com calma, Fábio. Me ajuda aí, Fábio. Eu estou ficando nervoso. Vamos lá. Calma. Calma. Dá uma água com açúcar para ele, Cassandra. Deixa eu botar uma água com a preta. Eu vou tomar aqui, ó. Por que eu estou nervoso? Porque está tão claro, que chega a ser um absurdo o camarada falar para mim que existe colônia espiritual. Olha só. Os objetos, porque Kardec fala o tempo todo em objeto. Eu e Coelho, que participamos e fomos dialogadores em reuniões mediúnicas. Uma coisa é você ler, outra coisa é você conversar com o espírito. Eu nunca um espírito chegou para mim e falou que estava numa colônia. Nunca. Se você pegar 4 anos de reunião, é muito espírito. Tem muito animismo no meio, mas é muito espírito. Então, eu ficava pensando, pô, cadê essa coluna? Cadê esse umbral que esse povo não fala? Né, Coelho? Né? Cadê? Então, uma coisa é os livros, outra coisa é a prática. E olha o que diz isso aqui, preste atenção. Os objetos, tá? Formados pelos espíritos têm uma existência temporária. Subordinada à sua vontade ou à necessidade. Ele pode fazê-los e desfazê-los à vontade. Em certos casos, aos olhos das pessoas vivas, esses objetos podem ter todas as aparências da realidade, isto é, tornar-se momentaneamente visíveis e até tangíveis. A formação, mas não criação. Visto que o espírito nada pode tirar do nada. Gente, isso aqui é muito sério. Se você tem lá no livro Nosso Lar falando que a colônia está aqui desde os portugueses, que é outra coisa que até hoje eu não entendi, né? Porque os portugueses vieram para o Brasil, aí os cabas foram morrendo e foram lá para cima. Aí foram construindo essa cidade. São 600 anos, gente. Muito mais do que isso. Espera aí. Se o negócio é temporário, hein, Fábio? Como é que você explica ter uma cidade que dura 700 anos? Tem que ter, eu acho que 1 milhão de espíritos só pensando naquilo, né? E revezando, não, Fábio? Ó, porque se parar um de pensar, ela some, né? Não é assim? Ou isso aqui não é ciência espírita, ou isso aqui não é Kardec. Isso aqui é uma teoria, tá aqui, Kardec está falando, é assim. E isso aqui, lá no capítulo 14, Kardec fecha, dizendo que é isso aí. Então, pessoal, eu convido vocês a lerem, a estudarem, tá certo? E ver que dentro dos textos e da obra de Kardec não tem condição de você encaixar a colônia espiritual. E tem gente falando que tem, que ele falou, que não sei o quê. Não tem. Eu trouxe esse material para vocês e agora a gente vai abrir a comentários, o que vocês quiserem. Mas é isso aí que eu trouxe, tá bom? Fabião. Não, muito bom, Henri. Assim, o que eu vejo que tem um pessoal que fica meio relutante, né, o Coelho? Eu já vi até falar, mas o Eurípides Barçanufo, teve o rapaz aí, Eurípides Barçanufo, o Bezerra de Menezes, o Chico Xavier estão errados. Assim, a gente vai ter que fazer uma escolha, né? Ou eles estão errados, ou o Kardec está errado. Então, a gente vê quem que segue. Assim, de verdade, eu já fiquei muito chateado, Henri. Hoje, assim, se o pessoal quiser acreditar, pode acreditar. Eu tenho a minha concepção e meu pensamento, né? Mas é bom a gente pôr sempre os dois pontos, né? As duas visões, né, Henri? Porque é muito complicado você ver alguém que fale contra a colônia espiritual, né? Eu achei muito legal o trabalho que você fez, Henri, pelo menos para o pessoal poder comparar, né? E aí cada um faça a sua escolha, mas o exemplo que você colocou aí, Henri, para mim é bastante claro. Uma coisa que às vezes o pessoal que defende que eu fico meio assim, é que, assim, eu não posso nem falar muito, porque eu li só os livros que falam de colônias, mas não me aprofundei. Quando a gente morre, a gente vai ou para uma colônia ou para um umbral, não é verdade, Henri, ou não? Ou tem a oportunidade de morrer e não ir para nenhum desses dois lugares? Não. E o Kardec entrevistou tanto espírito, que será que a gente precisa ficar pescando algumas informações, algumas frases para poder
comprovar a existência de colônia, isso aí tinha que ser uma coisa que todos os espíritos tinham que chegar já falando sobre isso. E eu acho que eu fico surpreso que assim o pessoal precisa buscar considerações ou alguma frase. Então, eu penso assim, quem quiser continuar acreditando que tem colônia ou coisa parecida, não tem problema. Só que para mim eu fico assim, com essas informações que o Henri trouxe e vou estudar mais, né? Olha, sabe, tem uma série de coisas que são bastante difíceis para a gente entender. O pessoal que estuda a obra do Chico Xavier e do espírito André Luiz, eles acham que aqueles romances é tudo verdade, né? Então, para eles aquilo é super importante. Mas se o que o espírito André Luiz fala nessas obras e o Kardec, se a gente confrontar, se ele estiver certo, esse espírito, e Kardec errado, aí não existe espiritismo. Vocês já pensaram nisso? Podemos pegar as obras fundamentais da doutrina e jogar fora, porque um romance, né, uma criação literária de um espírito é mais importante que material científico que Kardec buscou entre mais de 3.000 médios, né, de diversos pontos. Diferentemente da época de Kardec, que as pessoas não tinham informação, hoje em dia todo mundo sabe o que o outro está dizendo no dia seguinte. Então, esse material, por exemplo, do Chico Xavier, o mundo inteiro conhece, lamentavelmente, para quem se diz espírita, né? E você veja, as pessoas supõem que aquilo seja verdade. Então, nós que estudamos a obra de Kardec, não tem nada de ser fundamentalista, nem talibã, nada disso. Não dá para as duas coisas andarem juntas. Sabe? Não dá para as duas coisas andarem juntas. São coisas completamente distintas, uma e outra. Ah, mas tem algumas coisas que coincidem. Tem, como tem o espiritismo e o espiritualismo do modo geral, até com a Igreja Católica, até com o evangélico, sabe? Existem coisas que são similares, mas não há como se supor que as duas coisas possam caminhar juntas. Uma outra questão importante é falar, mas tem um monte de romance de outros médios, todos se basearam nas obras do Espírito André Luiz. Todos. Sabe? E o pior, quem conta um conto, aumenta um ponto. Né? Então, cada vez vem um novo falando um absurdo ainda maior. E o pior, que a grande maioria que se diz espírita bate palma. Isso. Sabe? Então, eu tenho um amigo que é meu amigo, desencarnou, era meu amigão. Ele psicografava livros. Uma vez ele psicografou um livro que tinha, não vou falar o nome para não... que o lugar que se passava o livro dele era um anexo do tal Nosso Lar. Eu falei para ele, meu, de onde você tirou isso? Não, porque o espírito me falou. Eu falei, você está de brincadeira, cara. Você tem coragem de escrever? E sabe o que é o pior? Fábio e Henri e amigos. Vendeu um monte. Aí você pega a revista Espírita, hoje é muito pouco editada. E pouco editada porque é pouco comprada. Exato.
Então, as pessoas, na realidade, infelizmente, não estão preocupadas em estudar realmente o espiritismo. Elas estão preocupadas em que tudo é festa, entendeu? Qualquer coisa vale. A nossa casa, que é uma casa aqui em São Paulo, que a gente estudava só Kardec, tinha uma frequência mínima. Tem casas aqui que são espiritualistas e se dizem espíritas, você vai lá, tem 2, 3, 4 mil pessoas. Agora, cada um que faça a sua escolha. Sabe aquela frase de Jesus? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Cada um que escolha. E não existe duas verdades. A verdade é uma só. Não, mas cada um tem sua verdade. Mentira. Só existe uma verdade. 2 mais 2 vai dar sempre 4. Não tem outra verdade. Ô, Fabião, você não vai falar nada? Falou pouco hoje, hein? Não, falei bastante com ele. Assim, o que eu estou falando por exemplo, a Cecília Nobre aqui, ó, ela está falando, se os estudiosos de André Luiz estão errados, a doutrina que estudam é outra, chiquismo, andré luizismo, eu não sei, assim, como eles denominam, né, Cecília, o que eles estudam. Pelo que eu saiba, eles estudam o que eles falam que é espiritismo, né? Só que sei lá, Cecília, faz um teste. Você, não sei, chega com uma pessoa que não é espírita e fala que quando você morrer, você vai para um lugar onde você vai ter que ir trabalhar numa loja numa fábrica de suco ou de tecido, que você vai bater cartão e que você vai juntando um dinheirinho para poder comprar tecido e pão, para depois, assim, ou um lugar onde tem contrabando de proteína lá dentro, e depois você vai juntando dinheiro e constrói a tua casinha, daí você reencarna, deixa a tua casinha lá, depois você volta. Faz um teste assim e veja, né, assim, a reação de quem não é espírita, tá? Então, assim, existem algumas partes da codificação, Coelho, que os espíritos podem se reunir e conforme está na questão 1012, né, Henri? Os espíritos, quando a gente se encarna, eles se reúnem por afinidade, e aí o que o Henri falou é verdade, eles podem ter uma forma de pensamento que eles podem até achar que estão vivendo uma cidade, mas a partir do momento que eles deixam de pensar naquilo, aquilo some. Isso. Então, eu não estou querendo falar que está errado, que alguém está mentindo ou está de má fé, mas talvez a interpretação que tenham dado seja diferente. Porque eu mesmo, se viesse falar para mim que eu ia morrer, ia trabalhar numa fábrica, eu já ia pular fora disso aí, tá bom? Então, assim, com todo respeito a quem acredita, tá? O Henri, o Coelho e amigos, assim, para mim ainda eu preciso estudar mais, bem mais, assim, para poder, assim, ter uma noção disso aí, viu? Mas a obra de Kardec é clara e objetiva sobre diversos aspectos. Não adianta, sabe, a gente falar, mas quem quiser depois, dá uma olhadinha na Revista Espírita de dezembro de 1865, tem um tema que trata os romances espíritas. Aí vocês dêem uma lida, né, nessas coisas, isso não está falando da obra de ninguém, é sobre algumas questões de 1865. Mas eu lamento, às vezes, que as pessoas, às vezes, entendem que a gente queira mal alguém. A gente não quer mal a ninguém, a gente só está tentando estudar a doutrina espírita nos seus fundamentos corretos. Sabe, ninguém aqui é talibã, né, como falam, mas até porque todos nós já acreditamos no passado nos tais romances espíritas. Foi pelo estudo que nós mudamos a forma de ver. E, nessa época que isso se deu, eu não conhecia o Fábio, não conhecia o Henri, e eles também não conheciam a mim.
Talvez um tenha ouvido falar do outro, mas não como troca de ideias, porque a gente não tinha nessa época. Então, eu não tenho problema nenhum de mudar o meu pensar. A gente tenta buscar o caminho certo. Ah, mas vocês são o dono da verdade? Não, jamais. Só que, assim, a gente se baseia, quando trata aqui dos assuntos, simplesmente nas obras fundamentais do Espiritismo. Não existem outras obras, como são chamadas complementares. As obras complementares, se alguma coisa complementa, ela não pode contradizer a outra. Complementa num ponto e contradiz no outro, então não são obras complementares. Lamentavelmente, muita gente fica triste porque estudou sempre esses romances e acha que tudo aquilo que está espelhado é verdadeiro. Espelhado nos romances é verdadeiro. Sabe? Eu sei que ficam tristes, às vezes, mexem um pouco com orgulho. Poxa, eu estudei tudo isso esses anos todos e agora eu cheguei à conclusão que é mentira. É difícil, mas nós estamos aqui tentando fazer esse estudo que a gente vem fazendo ao longo do tempo, né, para tentar esclarecer algumas questões. E se vocês pegarem tudo que foi dito aqui hoje, todo o trabalho que a gente fez, o Henrique preparou, inclusive, tudo é baseado nas obras de Kardec. Todas as citações que eu fiz no início do programa, todas são baseadas nas obras de Kardec. Não existe nada que a gente pegou de um autor qualquer. Ninguém de nós ganha absolutamente nada. A gente não escreve livro, não vende livro. Sabe? Não ganha dinheiro com isso. Nem curso de alta ajuda. Nem curso de alta ajuda, né, para bater a carteira do pessoal de uma outra forma. O nosso objetivo aqui é simplesmente tentar aprimorar os nossos conhecimentos e, nesse mesmo sentido, aqueles que participam com a gente no chat, assistem depois e tal. É isso. Sabe, a gente está cheio de gente ainda no Espiritismo aí que vai no vácuo dos outros. E eu vou confessar uma coisa para vocês, que eu já falei para a Coelho, já falei para o Fábio. Eu me preocupo muito com isso, sabe por quê, gente? Nós temos uma coisa muito boa. Kardec deixou a obra pronta, deixou a obra acabada, e ele fez tudo sozinho com os espíritos. Quando surgiu em 66 o rostanguismo, Kardec se viu um problema muito sério, porque o rostanguismo hoje o rostanguismo, o espiritismo brasileiro é rostanguista, começando da própria fé, tá? As coisas que tem nesses romances mediúnicos são rostanguistas, isso aí não tenho mais dúvida. Agora, o que eu me preocupo com isso? Kardec, quando viu o que estava acontecendo, e quando viu o André Pesani, que era um discípulo de Rostang, lá em 66, o Pesani escreveu várias brochuras falando de espiritismo sem os espíritos. Vocês entenderam? Ele dizia, não, é uma filosofia, então eu preciso de espírito, não. Aí Kardec escreve vão lá, lei na Revista Espírita 66, espiritismo sem espíritos, ele bota uma interrogação e ele fala sobre isso e condena. Como é que pode espiritismo sem espírito? Agora, olha como ele viu isso, e Kardec previu o que ia acontecer, fechou, blindou a doutrina. Por que eu estou falando isso, gente? Porque, vamos para o nosso caso, aí tu pega um movimento espírita altamente religioso, submisso a tudo que o espírito fala, em vez de ser questionador, não, é submisso. Aí chega um espírito jesuíta e diz assim, não evoquem.
E aí? A gente viu essas contradições? Eu estou falando lá atrás. Podia chamar os espíritos para confirmar. Aí o camarada vai, não evoquem. Acabou. Acabou. Então, a gente só tem uma saída: estudar as obras de Kardec. Tá bom? Se vocês não fizerem isso, vocês vão tomar um susto quando vocês desencarnarem, tá certo? Porque eu já conversei, não sei se com ele, com certeza assim, a quantidade de espíritos que desencarnam, espíritas, acreditando que em colônias espirituais e ficam procurando colônias e não acham, é muito grande. A decepção é muito maior e a perturbação também daqueles que não sabem de nada, que ficam ali. E as crenças são enrijecidas por essa obra, essas obras todas. Então, eu me preocupo, e a única forma que nós três temos de combater isso é mostrar na obra do mestre Leon, tá? Então, eu queria agradecer a vocês a oportunidade, principalmente a Coelho, a Fábio, por fazer o programa, que eu achei interessantíssimo. Eu não estava nem sabendo o que estava acontecendo. Quando eu fui lá ver, os caras metendo pau. Mas eu agradeço a vocês para elucidar. Pensem sobre tudo isso que a gente está falando, reflitam, leiam, e vocês veem que não tem sentido nenhum, nada do que o pessoal fala que defende as colônias. Fabião, meu amigo. Só queria agradecer ao Henri aí pela pesquisa, pelo trabalho que foi feito. O nosso amigo aqui, como seria o plano espiritual, então, onde posso me aprofundar isso nas obras fundamentais? Você pode ver lá no Livro dos Espíritos, Ocupações e Missões dos Espíritos, tá? E o capítulo da vida espírita também, Matheus. E pode também dar uma olhadinha na Revista Espírita, que tem bastante coisa lá. É pouquinha coisa, né, Henri, lá na Revista Espírita, né? São só 15 livros, assim, então você pode se aprofundar assim. Mas já vou adiantando, não espere que os espíritos digam que tem uma vida semelhante à nossa aqui, porque eles não falam dessa maneira, tá? As ocupações são outras. Se você tem a esperança de encontrar alguma coisa semelhante a alguma coisa materializada, eu, pelo menos, não encontrei lá, mas eu estou sempre estudando, tá, Matheus? Obrigado aí pela questão. Obrigado, viu, Coelho, pela oportunidade aí. Hoje o assunto foi bom e a audiência também foi boa, hein? O pessoal gosta desses assuntos aí, né? Muito agradecido e até terça-feira. Pessoal, a gente fica feliz e agradece a presença de todos. Se tiverem dúvidas, encaminhe, coloca lá no vídeo. Eu tenho certeza que o Henri vai, se tiver dúvida, ele passa a noite respondendo todas. Né? Bota aqui embaixo. Eu sempre respondo, eu sempre estou olhando essa pergunta. Bota aqui embaixo que a gente responde, tá, pessoal? Bota mesmo. E não esqueça do like, hein? Ó, likezinho aí para ajudar o canal. Porque a gente precisa da ajuda de vocês para isso aí ir mais adiante, tá bom? Um artigo só não dá, não. Tem que ter essas coisas também para ajudar. Muito obrigado e boa noite a todos. E a gente não consegue, lamentavelmente, eu não consigo responder tudo, porque nós hoje já temos mais de 1000 vídeos. Então, tem pergunta em todos os vídeos. Eu, lamentavelmente, não consigo. Vocês me perdoem, mas esses programas mais recentes, o Henri, quando o Henri participa, eu sei que ele dispõe aí um tempo do dia dele para atender as pessoas. Então é isso, pessoal. Terça-feira, o Fábio e eu estaremos de volta. Vamos falar do que mesmo, Fábio? Ainda não escolhemos ainda, né? Não, escolhemos a segunda parte, era das contradições verdade. E das mistificações. Isso, verdade. Então, nós vamos falar das mistificações, na verdade, né? Acho que das contradições, que foi que a gente falou, né? Nós vamos continuar. Beleza, pessoal? Então, um abraço a todos, um ótimo final de semana.